E aí, pessoal, vamos embarcar numa viagem no tempo para uma era de cavaleiros corajosos, castelos gigantes e jornadas que parecem coisa de filme. A nossa missão de hoje é desvendar um dos maiores eventos da história, as Cruzadas. Uma série de guerras impressionantes que aconteceram há quase 1000 anos. Tudo por causa de um pedacinho de terra muito especial. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Pensa só, o que levaria reis, cavaleiros poderosos e até gente comum, camponeses, a largar tudo para trás, fazer uma viagem super perigosa e lutar numa terra que nem conheciam? Parece um mistério e tanto, né? Então, vamos começar a juntar as peças nesse quebra-cabeça. Bom, para a gente começar a resolver esse mistério, a nossa primeira pista está na cidade que era o centro de tudo, Jerusalém. E olha, não era uma cidade qualquer não, hein? Era e ainda é um lugar com valor, imenso. É que Jerusalém era simplesmente o coração espiritual para 3 das maiores religiões do mundo. Para os judeus, era a antiga capital do reino deles. Para os cristãos, o lugar onde aconteceram os momentos mais importantes da vida de Jesus. E para os muçulmanos, o ponto de partida da jornada celestial do profeta Maomé. Imagina só a importância. Um único lugar sagrado para milhões e milhões de pessoas. E por um tempão, séculos, as coisas funcionaram. Pessoas de religiões diferentes viajavam para Jerusalém numa boa, para visitar seus lugares sagrados. Essas viagens, que a gente chama de peregrinações, eram uma parte super importante da fé do pessoal naquela época. Só que aí, em 1076, o jogo virou. Um novo povo, os turcos seljúcidas, conquistou a cidade e tomou uma decisão que ia mudar a história para sempre. Eles fecharam as portas de Jerusalém para os peregrinos cristãos. Dá para imaginar o choque na Europa quando a notícia chegou? De repente, eles não podiam mais visitar o lugar mais sagrado da sua fé. Essa proibição foi a faísca, sabe? Mas o barril de pólvora já estava cheinho. Para entender por que uma guerra tão gigantesca começou, a gente precisa olhar para outras pistas, outros motivos que já estavam esquentando as coisas na Europa. A primeira pista, e talvez a mais poderosa de todas, era a fé. Existia uma vontade muito forte, muito sincera, de tomar de volta a Terra Santa, de garantir que os cristãos pudessem visitar seus lugares sagrados sem perigo. Para muita gente, lutar por isso era uma missão de Deus, um dever sagrado. Agora, a nossa segunda pista é sobre grana e poder. A Europa estava bombando. A população simplesmente dobrou. Com mais gente veio um problemão: falta de terra. Naquela época, a regra era que só o filho mais velho herdava as terras da família. E os outros filhos dos nobres? Bom, eles ficavam sem nada. E aí que tá o pulo do gato. As cruzadas apareceram como uma baita oportunidade. Para os nobres que não iam herdar nada, era a chance de conquistar suas próprias terras. Para os comerciantes, a chance de abrir novas rotas cheias de produtos valiosos com o Oriente. Era uma mistura explosiva de fé com ambição. E então, em 1095, todos esses motivos se juntaram num momento decisivo. O Papa Urbano II fez um discurso super poderoso, juntando a fé, a necessidade de terra e a busca por riqueza debaixo de uma só bandeira. Um grito de guerra que ecoou por toda a Europa. Deus o quer. Era o que faltava para tudo começar. Com o chamado do Papa, exércitos gigantescos começaram a se formar. Mas quem era essa gente? Quem eram as pessoas que toparam embarcar nessa jornada épica e super perigosa? Primeiro, vamos entender o nome deles: Cruzados. O nome vem do símbolo que eles usavam com o maior orgulho, uma cruz que eles costuravam na roupa e pintavam no escudo. Fazendo isso, eles se viam não só como guerreiros, mas como soldados de Cristo, numa missão sagrada. E o mais impressionante é que não era um exército comum, não. Tinha de tudo ali: cavaleiros super treinados, querendo terras e glória, comerciantes de olho em novos negócios e até camponeses muito pobres que viam na cruzada uma chance de ter uma vida melhor. E claro, tinha muita gente que ia por fé, acreditando que lutar na Guerra Santa apagaria todos os seus pecados. As cruzadas não foram uma guerra só, foram várias, e duraram quase 200 anos. Elas não mudaram só a Terra Santa, elas viraram a Europa de cabeça para baixo. Mas afinal, o que mudou de verdade depois de tudo isso? Olha só que transformação! Antes das cruzadas, a Europa era toda dividida no sistema feudal, com a vida girando em torno dos castelos. O comércio com o Oriente era quase zero. Depois, o poder dos senhores feudais diminuiu muito, as cidades cresceram e o comércio explodiu. As rotas comerciais com o Oriente foram reabertas, e a Europa, que vivia meio isolada, começou a ter um contato cultural intenso com outros povos.
E esse contato foi como abrir um baú do tesouro cheio de conhecimento. Os europeus aprenderam coisas incríveis com a cultura árabe, que era super avançada na época. Eles trouxeram de volta para a Europa novidades em medicina, matemática, jeitos novos de navegar pelos mares. Nossa, foi um banho de conhecimento que ajudou a Europa a entrar numa nova fase de desenvolvimento. Mas é muito importante a gente lembrar do preço de tudo isso. As cruzadas foram guerras. E toda guerra é, por natureza, violenta e destrutiva. Cidades inteiras foram destruídas e um número incontável de vidas se perdeu. De cristãos, muçulmanos e judeus. Todo esse progresso e essa troca cultural vieram com um custo humano altíssimo. O que nos leva a uma reflexão final. A história das cruzadas é bem complexa, cheia de contradições. Ela mostra que, às vezes, até de eventos terríveis como uma guerra, podem surgir coisas inesperadas, como trocas culturais e avanços no conhecimento. E isso deixa a gente com uma pergunta bem difícil para pensar. Será que o progresso pode nascer da destruição? E se pode, qual é o preço que se paga por ele?